Os recentes acontecimentos do Japão foram os terremotos há 4 dias, com tsunamis, acidentes nucleares e até erupções vulcânicas. Eles são sempre um bom motivo de nós falarmos sobre esses fenômenos no contexto da geografia. Neste caso, nós queremos entender os mecanismos dos fenômenos naturais para entender também como eles afetam toda a organização do espaço geográfico. Então, nosso intuito aqui é fazer uma breve explanação acerca dos terremotos e dos tsunamis e falar um pouquinho dos mecanismos que promovem esse tipo de fenômeno natural, tá certo? Bom, então quando a gente fala de terremoto, é sempre bom ter em mente aquela teoria que é sempre trabalhada nos rudimentos da geologia, que são as placas tectônicas, tá certo? É bom você lembrar que as placas tectônicas são grandes unidades da crosta terrestre que estão em movimento. Movimento esse causado pela movimentação do magma na sua superfície, em formas de grandes células de convecção. Um modelo muito simplificado desses movimentos nós temos aqui. Tá? E esses movimentos do magma que fazem a movimentação das placas tectônicas. Obviamente, isso é um modelo, a natureza é muito mais complexo que isso, são esses mecanismos de movimentação. Mas, em termos didáticos, você pode entender que, à medida que o material que está mais quente embaixo ele vai para cima e se resfria, ele novamente vai tender a retornar para baixo. Uma analogia muito interessante pode ser feita com a panela de pressão. À medida que a água, ao chegar perto do fogo, se aquece, vai para cima, se resfria e volta a descer novamente. O mesmo ocorre também com as células de convecção dentro da atmosfera, né? À medida que o ar chega mais próximo à superfície, ele tende a aquecer, expandir-se, subir e depois perder calor e descer novamente, tornar-se mais pesado e descer. É o mesmo pensamento. Tá? No caso do Japão, ele está próximo a vários limites entre placas tectônicas. E isso aí é algo comum ao que a gente chama de uma região que recebe o nome, né, de Anel de Fogo do Pacífico. A gente pode olhar aqui uma figurinha aqui muito interessante sobre o anel que mostra, que retrata aqui o anel de fogo do Pacífico. Você vai chegar mais perto aqui agora para poder ver esse anel de fogo. Tá? Esse mapa aqui é bem interessante, tá? E você pode reparar aqui a localização aqui do Japão, que está sendo agora atingido, tá, por esses eventos catastróficos aí, tá certo? Bom, toda essa região aqui que pega essa parte do planeta que é o Oceano Pacífico, tá? E que vai pegar aqui a costa da América do Sul, América do Norte, o Extremo Oriente aqui, a Ásia, tá certo? E aqui a Oceania também. Toda essa região é marcada por intensa atividade tectônica e acaba gerando terremotos, tá? E também intensa atividade vulcânica. Tá? Essa região a gente chama de Anel de Fogo do Pacífico, aqui em inglês está Ring of Fire, tá? E mostra aqui para nós diversos pontos onde há atividade vulcânica intensa, tá certo? Bom, se a gente olhar o mapa com as placas tectônicas, que é esse mapa aqui, você vai reparar que o Anel de Fogo do Pacífico está aqui, tá? Toda essa porção aqui. E ele é marcado justamente pelo encontro de placas tectônicas. Tá? Essas setinhas aqui mostram a intensidade da movimentação das placas, tá certo? E vocês devem reparar aqui que tem duas placas colidindo aqui, tá? A placa do Pacífico, tá, contra a placa euroasiática, tá? E o Japão está bem aqui, tá, no meio de toda essa movimentação tectônica. Portanto, gente, é normal que o Japão seja atingido por terremotos, tá? Isso é algo bem comum para o Japão pelo fato de ele estar num local de intensa atividade. Aqui, ó, temos um outro mapa que nós podemos aqui ver também como o Japão ele está inserido, né, nessa dinâmica aqui de placas tectônicas se encontrando, tá certo? Pois bem, vamos voltar agora
para a gente tentar ter um entendimento de como ocorrem os terremotos, tá? Quais são os mecanismos que promovem os terremotos. Bom, os terremotos ocorrem preferencialmente nas áreas de encontro entre placas tectônicas. São nessas áreas que as rochas estão sob uma tensão muito grande pela força exercida de uma contra a outra, tá certo? Essa rocha vai resistir até o limite máximo do seu ponto de resistência. Atingido esse ponto de resistência, ela tende a falhar, ou seja, a romper-se, tá? Numa falha nova ou numa falha pré-existente. À medida que ela rompe, ela gera uma vibração ao se mover na falha, e essa vibração ela se propaga. Essa vibração a gente chama de onda sísmica. Ao se propagar, essa vibração vai causar também a movimentação em superfície. Tá? Onde ela foi gerada, a gente chama, tá? Onde essa vibração foi gerada, a gente chama de foco do terremoto. E quando ela chega à superfície, na área imediatamente acima, a gente chama de epicentro do terremoto. Bom, a profundidade do foco geralmente varia em torno de 20 km de profundidade. Só em situações como da ocorrência de fossas oceânicas, ela pode chegar acima de 500 km de profundidade. Mas, no geral, o foco dos terremotos estão associados a uma profundidade de 20 km. Tá? Agora, a intensidade dos terremotos ela é medida através da escala Richter, que você já deve ter ouvido falar várias vezes em noticiários. A escala Richter ela mede, então, a intensidade do terremoto, e cada grau dessa escala Richter ele aumenta a intensidade da vibração em 10 vezes. Então, de um grau para outro, você tem uma vibração aumentada em 10 vezes, só que você tem um aumento de energia de 33 vezes. Se a gente fosse fazer uma analogia com explosivos, tá? Um terremoto de grau 2 na escala Richter ele corresponderia a você explodir 56 kg de explosivo. Enquanto que no de grau 8, próximo do que ocorreu no Japão, um pouco mais, tá? Você teria em torno de 56 milhões de toneladas de explosivos, ou seja, uma quantidade imensa de explosivos. Então, um terremoto de grau 2 ele é uma intensidade muito pequena, porém ele ocorre em uma frequência muito maior. Por ano você tem em média 1 milhão de terremotos de 2 graus. Tá? Enquanto que um de 8 você vai ter a cada 3 a 5 anos. Tá? Por isso que um evento de um terremoto de grau 8, nos fala isso como ocorreu no Japão, ele é um evento que a gente diz catastrófico. Tá certo? Agora, como essa intensidade vai afetar as construções humanas, aí a gente tem uma outra escala, que é a escala de Mercalli, tá? Que ela vai variar de 1 até 12. Tá? 1 grau na escala Mercalli você praticamente não sente o terremoto, enquanto o 12 que é a destruição total. Tá? Agora, a escala Richter ela não tem assim um grau máximo. O que ocorre é que o terremoto de maior intensidade foi em torno de 9,5 graus na escala Richter. Tá? Agora, por algum fenômeno da natureza, pode existir um que supere isso aí. Tá? Então não tem assim, não é que a escala Richter vá de 0 a 9. Tá? É que o máximo foi esse registrado de intensidade. Agora, um outro fenômeno associado aos terremotos, como no caso do Japão, foi o fenômeno da tsunami, né? Daquela onda gigante. As tsunamis estão relacionadas a terremotos ocorridos no assoalho oceânico, onde o epicentro é o assoalho oceânico. Tá? Então, a vibração aí, a onda sísmica vai se propagar pela massa de água, e essa massa de água vai levar a vibração com ela, e ao atingir a costa, tá? No mecanismo normal de onda, ela vai gerar uma onda imensa que vai acabar o quê? Que vai acabar atingindo toda a construção que houver na costa e causando assim grande destruição. Quando ocorrem esses fenômenos de grande magnitude, não é raro encontrar pessoas que falem de como se fosse algo até mesmo vinculado às teorias de fim do mundo, né? Porém, há que se ponderar o seguinte: esses fenômenos, como
terremotos e tsunamis já ocorrem há milhares e milhões de anos no planeta Terra. Entretanto, as consequências desse fenômeno para a humanidade têm sido cada vez maiores, pelo fato também do crescimento populacional. Em 1750, nós tínhamos em torno de 800 mil pessoas no planeta inteiro, enquanto que atualmente nós estamos em torno de 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. Então o aumento populacional é intenso e atrela-se a isso também que próximo ao anel de fogo do Pacífico nós temos também grandes concentrações populacionais em cidades também litorâneas. Tá? Haja vista aí a China, por exemplo, que tem um contingente populacional enorme, o maior do planeta, e que tem também várias cidades litorâneas. Tá? Então, há que se ponderar isso. Tá? Os eventos, como terremotos e tsunamis, já acontecem há muito tempo, entretanto a população tem crescido, o número de cidades costeiras tem crescido também. Por outro lado, a gente também tem que analisar como que as sociedades reagem a esse tipo de evento. No caso do Japão, você tem um país de desenvolvimento muito grande, tá? Uma das principais potências econômicas do mundo, e por outro lado você tem do lado oposto, por exemplo, o Haiti, uma nação extremamente pobre, um país extremamente pobre, subdesenvolvido, e aí você pode comparar como que cada um conseguiu lidar com esse fenômeno. Outra preocupação sempre presente é com a ocorrência de terremotos no território brasileiro. Muitos pensam que o território brasileiro está livre da possibilidade de terremotos, o que não é verdade. Como eu disse, os terremotos são ligados às falhas na crosta terrestre. O Brasil ele não está, como no mapa que você pode ver, o território brasileiro está bem no meio da placa sul-americana. Entretanto, isso não quer dizer que a placa tectônica, ou seja, as placas tectônicas sejam estruturas inteiriças. Na verdade, elas têm várias falhas e fraturas. Tá? Nessas fraturas, nessas falhas, podem ocorrer as vibrações que nós acabamos de falar, que são os terremotos. No caso brasileiro, nós também temos fraturas e essas fraturas dentro do território podem vir a ocasionar terremotos. É lógico que a suscetibilidade é muito menor e provavelmente os terremotos não atingirão os maiores graus dentro da escala Richter. Tá? Porém, isso não quer dizer que estamos livres do terremoto.